Estamos de volta com TV Câmara Entrevista e hoje o nosso tema é saúde mental. Estamos falando sobre depressão e outros transtornos. Para falar sobre o tema, estão conosco o psiquiatra André Rezende, a supervisora do CAPS 2 aqui de Jacareí, Milene Camila dos Santos, e a artista Daniela Akemi. Muito bem, vamos continuar falando. Eu encerrei o bloco aqui falando na citação do Ciro Marcondes Filho, que ele fala da produção, né, da loucura, especificamente sobre isso. Ele questiona se a sociedade é que nos deixa doentes ou se nós que deixamos a sociedade doente. Como que se dá essa relação? Queria saber de você, André, e de todos vocês aqui, já que a gente falou da questão do corpo, das pressões sociais. Eu acho que está tudo imbricado aí, né? Eu acho que a sociedade acaba produzindo doença. Eu acho que tem as questões internas de cada um também, né? Eu acho que essa questão, por exemplo, das redes sociais, né, já tem algumas pesquisas falando que as redes sociais ajudam no processo do adoecer, né, do transtorno né, talvez desencadear um transtorno depressivo. De Exatamente. Muitas vezes você fica vendo só as coisas boas do outro nas redes sociais. Ninguém expõe nada de feio, de errado, né? E às vezes a pessoa olha aquilo, compara com a sua vida, vê, nossa, a vida do outro é tão boa, tão boa, tão boa, de todo mundo é tudo melhor que a minha, mas na realidade não é, e isso também pode desencadear, né? Uma construção da sociedade, né? Tem outros exemplos também, e tem as questões internas de cada sujeito, né? Que nem a Daniela falou, essa questão do ser aceito, da tolerância, do corpo, né? Eu acho que a gente tem que criar mecanismos também de lidar com isso, né? Porque se você ficar em cima, em função de uma cobrança do outro, da sociedade, a gente está perdido, né? Nós somos nós, né? Temos os nossos desejos, temos que nos responsabilizarmos pelos nossos desejos, pelas nossas atitudes, né? Como se a gente colocasse um pouco para escanteio, né? O que o outro pensa da gente, né? Tentar colocar isso de lado, né? A gente fala muito que a depressão aumentou. Mas ela aumentou ou aumentou a nossa compreensão da depressão? Porque acho que antigamente também, como você falou da questão do homem, muita gente não admitia, não procurava ajuda. Ou vocês acreditam que, se a gente pegar, por exemplo, esses novos cenários aí dos digitais, que isso tudo, sim, de fato, contribuiu para que os casos aí de depressão aumentassem no mundo? Eu acredito que sim. Eu acho que as duas coisas. Aumentou a procura, aumentou a liberdade para se falar sobre. Então, alguns casos que de repente estavam ali guardadinhos estão aparecendo. Mas aumentou sim, porque a gente está numa sociedade intolerante, a gente está numa sociedade imediatista, a gente está numa sociedade que há uma certa inversão de valores na convivência com o outro, né? E isso, para quem já tem um transtorno, para quem já tem uma predisposição a desenvolver alguma coisa, você não se sente acolhido em lugar nenhum, né? Como a gente estava falando da importância da fala, quem é que hoje em dia tem um lugar de fala, independente de ter transtorno ou não, mas de fala, de desabafar, de colocar algumas coisas para fora, né? De poder chorar um pouco. Quem tem, de fato, a liberdade de expressar esses sentimentos negativos e não guardá-los, né? A gente não tem uma sociedade preparada para isso. Os transtornos mentais em especial sempre tem um componente social, de contexto, que é importante, né? A gente vê pessoas com transtornos gravíssimos, psicóticos gravíssimos, com apoio familiar ótimo, com um contexto familiar tranquilo, com um tratamento em dia e que ficam super bem. Ao mesmo tempo, a gente vê pessoas que não têm transtornos tão graves assim, mas sem apoio familiar, sem um contexto social bacana, com uma vulnerabilidade social gigante, e aquele caso se torna muito mais complexo do que aquele psicótico grave, né? Então, de fato, a gente não tem uma sociedade preparada para falar de saúde mental, preparada para ouvir a pessoa com transtorno mental, e isso tudo vai contribuir para que aquela pessoa não se sinta acolhida, não possa falar e, de fato, possa vir desencadear coisas piores, né? Então, eu acho que as duas coisas são verdadeiras. Tenho que concordar também, porque eu já escutei muitas vezes, eu choro muito, né? Então, assim, eu sou muito emotiva e tal,
desabafar sobre os meus problemas. Era, ai, mas você tá fazendo, é mimimi. Ai, porque você não precisa disso. Você tem uma família, assim, ótima. Você tem, né, assim, você trabalha com o que você gosta. Você tem seus amigos por perto. Você tem tudo. E por que você tá aí? Você tá se vitimizando. E aí, às vezes, eu fico com vergonha de falar, gente, eu tenho depressão porque as pessoas acham que eu quero holofote, tipo, olha como ela vende o trabalho dela por causa... duas vezes, uma pela doença e outra por ter, né, pelas pessoas por ter a doença, como se fosse culpa sua, uma escolha. E aí a sociedade às vezes fica, ai, por que ela tá falando disso? Ela quer holofote, mas às vezes então não dá pra falar de tudo porque as pessoas enxergam de outra maneira. A gente fala muito, quando fala de inclusão escolar das crianças com deficiência, a gente fala muito que não é a criança que tem que se preparar para a escola se prepara para a criança. E quando a gente fala de saúde mental, de transtorno, é a mesma coisa, a sociedade tem que se preparar para lidar com isso. Não são eles que têm que estar 100% para viver em sociedade. Quando que a gente está 100%? Né? Então, na verdade, eles não precisam estar 100% para viver em sociedade. A sociedade é que precisa aprender a incluir, a conviver, a respeitar, a escutar, para daí sim todo mundo poder viver bem. Né? Então, o processo é o inverso. André, desse universo que a gente viu aí, quase 50% das pessoas com algum tipo de transtorno de saúde mental, uma imensa maioria também não recebe nenhum tipo de tratamento ou não sabe que tem que buscar um tratamento. Qual que é o limite entre eu tô triste, alguma coisa, não tô contente às vezes com o meu trabalho? Qual que é o limite dessa tristeza para que algo, não, olha, isso está indo um pouco além, eu preciso procurar uma ajuda? Eu acho que uma boa maneira de se pensar isso é pensar da seguinte maneira. Né, tristeza todo mundo tem. Às vezes um término de um relacionamento, a gente mesmo. É triste. Então, né, um emprego, sei lá, um mau desempenho na escola, alguma coisa. Política, vários fatores. Perda de entes queridos, quer dizer, a gente vive com isso. Todo dia a gente sofre algum luto, né? Uns maiores, outros menores, mas todo dia a gente tem alguma coisa. Então a tristeza fica por alguns dias, talvez horas, talvez 1, 2, 3 dias. O maior problema é quando a coisa se estende, né? Uma angústia tremenda, aquele aperto no peito e uma tristeza que dura semanas, aquele aperto, a pessoa começa a se isolar, né? Começa a deixar de ir para a escola, de ir para o trabalho. Então eu acho que esse é uma grande diferença, né? Talvez mais a questão do tempo. A tristeza normalmente dura horas, alguns dias, 2, 3, 4 dias, depois você já melhora. A depressão é uma coisa mais arrastada, né? É uma tristeza que já vai para mais de 2 semanas e uma angústia tremenda, um aperto no peito, um isolamento, uma coisa incapacitante, é uma coisa maior, bem maior. Então eu acho que, né, pode pensar no tempo, né? 1, 2, 3 dias, tudo bem. A gente tem um luto e tem essa tristeza, né? Uma coisa menor é por aí. Agora, uma coisa que se estende 2 semanas aí, com uma incapacidade maior, tem que buscar ajuda. Eu acho que um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, procurar ajuda dentro da comunidade, né? Às vezes a pessoa tem, né, talvez não tenha acesso, ou depois que vai ter um acesso a um profissional, mas às vezes tem a questão da religião, seja lá qual religião a pessoa, né, frequenta, qual igreja, sei lá, qual credo da pessoa, ela pode buscar ajuda ali dentro de um centro comunitário, poder falar, poder expressar os seus sentimentos. Mas voltando à sua principal pergunta aí, né, em relação à diferença, eu acho que é o tempo. A tristeza normalmente é uma coisa mais curta, a depressão você já estende para mais de 2 semanas. Milene, e essa ajuda, como que ela acontece no município de Jacareí, na rede pública? Como que a pessoa que está nos assistindo, que tem um familiar ou ela mesmo está se identificando com esse quadro, qual que é o primeiro passo? Então, a gente tem aqui no município de Jacareí 3 CAPs. Em especial, se for mais questão só de saúde mental, mais ligado à depressão, é o CAPs infanto-juvenil, se for criança e adolescente, e o CAPs 2, que é onde a gente trabalha para adultos acima de 18 anos. O outro CAPs é para usuários de substâncias psicoativas. Então, em geral, o quadro de depressão e os transtornos é com o CAPs infanto-juvenil e com o CAPs 2. Os 2 CAPs são portas abertas. Qualquer munícipe pode procurar ajuda a hora que ele conseguir a unidade.
Os 2 CAPs ficam abertos das 7 da manhã às 5 da tarde, com os técnicos para acolher. Não precisa né? passar por um postinho Não de saúde precisa, e pegar um encaminhamento. Não precisa de encaminhamento, pode ir direto ao CAPS, vai acessar o plantão, que todo dia tem um técnico, né, da equipe técnica que fica de plantão para fazer a escuta de quem procura ajuda. E aí, a partir dessa primeira escuta, a gente vai começar a acompanhar cada caso para ver como é que funciona. No CAPS, só ficam os casos mais graves. Então, nessa primeira acolhida, a gente vai identificar se aquela pessoa, de fato, precisa da nossa ajuda ou se é um caso um pouco mais leve que o outro equipamento de saúde mental pode ajudar. Porque a gente tem um ambulatório de saúde mental que fica dentro do SIM, o Serviço Integrado de Medicina. Então, ali também tem apoio psiquiátrico, porém ali não ficam os casos graves. Então, se a pessoa tiver com uma depressão mais incapacitante, né, que afeta a vida, o desempenho ocupacional prejudicado, precisa de uma ajuda mais intensa, aí é caso da gente do CAPS. Então, precisa procurar ajuda para a gente avaliar cada caso. Na dúvida, vai ao CAPS, né? Ah, eu acho que o meu não é tão grave assim. Não tem problema, vai lá e explica, olha, eu estou passando por isso. E se não for nosso, a gente vai orientar, a gente vai encaminhar, a gente vai ajudar. Algum caminho vai ter para iniciar esse tratamento. A pessoa chega no CAPS, que tipos de profissionais, além da gente imagina o psicólogo, mas que tipo de profissionais e técnicas, e o que acontece lá? O CAPS, que é o Centro de Atendimento Psicossocial, trabalha com uma equipe multidisciplinar. Nós temos médicos psiquiatras, tem o Dr. André, nós temos enfermagem, então tem o enfermeiro, os auxiliares de enfermagem, temos assistentes sociais, temos psicólogos, tem terapeuta ocupacional e a gente trabalha na lógica do atendimento coletivo. Então, nós temos oficinas e grupos terapêuticos ministrados pelos técnicos do CAPS, onde, através da atividade, a gente vai fazendo a terapia. Mais ou menos como a Dani fez, né? Que é essa expressão. Então, a gente poder trabalhar o interno através da expressão. Então, a gente faz as oficinas e os grupos terapêuticos, todos os técnicos do CAPS fazem grupos, inclusive o Dr. André tem o grupo de acompanhamento dos pacientes. E aí, a gente, se necessário, faz uma escuta individual, eventualmente, né? Porque tem alguns casos que a gente precisa dar um apoio melhor. Mas, em geral, a gente trabalha essa socialização deles, né? Então, é atendido pela equipe inteira. Todos os profissionais do CAPS atendem todos os pacientes que passam por lá, né? Não é centrado no médico, mas o médico faz parte da equipe e auxilia, inclusive, nas atividades. Se você chegar lá também identificar, por exemplo, um caso que tem um problema com a família, uma vulnerabilidade social, e essa pessoa também é encaminhada a outros processos da prefeitura, outros equipamentos e outros tipos de assistência? Contato, né? A gente tem uma parceria muito bacana com a Secretaria de Assistência Social, com a Secretaria de Educação. A gente vive em contato com outros serviços. Então, se a gente identificar a vulnerabilidade social, a gente vai fazer contato com o CRAS. Tutelar. Se a gente identificar qualquer tipo de violação de direitos, a gente vai fazer contato com o CREAS. Qualquer tipo de violência familiar, a gente vai fazer contato com a Família Segura. Qualquer tipo de violência contra criança e adolescente ou violação de direitos, a gente vai fazer contato com o Conselho Tutelar. A gente tem reuniões intersetoriais da rede, porque o caso que está com a gente no CAPS, às vezes também está no CREAS, também está no Família Segura, também está, sabe, nos outros serviços. Então, a gente se reúne para discutir de forma intersetorial como ajudar aquela família como um todo, né? Até por isso também a gente tem o apoio familiar no CAPS. A gente tem grupos que são só para os familiares. Aprender a lidar com eles, né? Aprender o que é da doença, o que é da personalidade, né? Aprender quando eu enfrento e quando eu dou um tempo porque ele realmente precisa. Então, a gente procura tratar como um todo, não adianta só focar naquela pessoa que está precisando de ajuda, porque se ela melhorar e o contexto não melhorar, as coisas não vão andar muito bem, né? A gente precisa tratar como um todo, e a rede toda. Você fala do contexto, a gente às vezes está convivendo com alguém, às vezes um colega de trabalho, um parente, também não sabe muito bem o que fazer, e é comum a gente ouvir relatos, às vezes a família acaba até sufocando aquela pessoa, e isso pode piorar, né? Você falou agora, por exemplo, a pessoa falou, você está com mimimi e tal. Às vezes a pessoa quer, levanta, vamos aí, vamos sair, e ela está piorando. Como que foi a tua experiência com isso? Como que você acha que deve ser a abordagem de quem nos cerca? Como que você espera, por exemplo, que as pessoas, no dia que você não está muito bem, o que a gente pode, como agir? Então, bom, na verdade, hoje eu tenho uma base de amigos muito sólidas e que eles já me conhecem, então não tenho tabus de falar coisas assim. E é isso, não tô bem. Eles se dividem, cada um dia vai lá em casa, sempre tem alguém comigo. E eu sei que, mesmo que eles não estejam presentes, que eu não tô sozinha.
Essa mensagem clara que eles deixam para mim. Dani, não posso sair porque eu estou trabalhando agora, mas olha, final de semana eu vou aí na sua casa, eu vou dormir com você, mas você não está sozinha nunca. Assim, mais do que às vezes os meus pais, os meus amigos, eles me entendem melhor. Os meus pais ainda, agora, hoje sim, porque depois de 10 anos eles aprenderam a lidar, mas no começo era muito assim, tá chamando atenção, que ela tá preguiçosa, e não é esse tipo de coisa. A minha mãe que foi falou, não, então você não tá bem, vamos procurar ajuda, porque a minha mãe não sabia o que fazer. Ela estava desesperada, ela falou, não sei o que fazer, vou procurar uma rede que possa te ajudar, porque não cabe a mim te ajudar agora. Que ótimo que sua mãe fez isso, né? A gente aguarda as famílias nos procurarem, porque o CAPS acolhe a família mesmo que o paciente ainda não aceite. Né? Então, vamos supor que o meu filho seja resistente ao tratamento. Não tem problema, procura você. A gente vai te acolher, a gente vai se aproximar desse caso. Se for o caso, a gente vai fazer visita domiciliar, vai na tua casa conhecer o filho. Né? Então, a gente se aproxima dos casos mesmo quando há uma certa resistência. O importante é procurar, é dar o passo inicial para que a gente tenha conhecimento daquele caso. E aí, depois, a gente vai atrás. André, em relação à medicação, todos os casos de depressão precisam passar por uma questão de medicação. No CAPS também, se tiver esse medicamento disponível no SUS, ele vai também receber esse suporte? Não todos os casos, né? A depressão... Às vezes aqui já chega e pede o remédio. Me dá um remédio aí, vamos fazer terapia, ou eu não quero vir aqui na dinâmica. É um milagre. Eu imagino que isso é comum. Sim, exatamente, né? Ele chega tão angustiado, parece que o paciente quer que você tire a angústia dele, mas isso não vai ser feito com... Às vezes não tem indicação de medicação. Um quadro de depressão leve, primeiro caso, por exemplo, sem outra história, muitas vezes uma boa psicoterapia já resolve sem medicação. Né? Agora, num caso moderado ou grave, aí fatalmente vai ser necessária alguma intervenção medicamentosa. Né? Sim, tem medicações disponíveis na rede pública, né? Antidepressivos e outros psicotrópicos disponíveis nas farmácias do município. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso, né? Tem que ser bem avaliado. A questão da medicação é importante, mas às vezes não há indicação. Às vezes uma boa psicoterapia, entrou num grupo, já começa a se expor, já vai fazer a psicoterapia dentro de um grupo individual, dependendo da situação. Às vezes o paciente melhora, sara, sem tomar nenhum comprimido. Bom, esse programa está... desculpa, pode falar, Milene. O André sempre fala pra gente que alguns sofrimentos a gente não medica, a gente vive, a gente elabora, né? E aí cabe à equipe dar esse acompanhamento, porque nem sempre o medicamento vai ser o que vai, né? Ele ajuda bastante, mas alguns sofrimentos não se medica, né? Não tem jeito, né? Como desviar. O pessoal vai ter que lidar com aquilo, vai ter que encarar, ver o que de fato está acontecendo com a sua vida. Enfim, né? O que tá acontecendo aí que está desencadeando toda essa angústia aí? Vamos pensar? A gente está gravando esse programa no finalzinho de janeiro, ele vai estrear em fevereiro, né? Mas tem o Janeiro Branco. A gente está falando aqui da depressão, da doença, mas vamos falar um pouquinho também, para a gente encerrar, está chegando ao fim, da saúde mental, quer dizer, também eu cuidar dela antes de chegar num ponto em que eu precise procurar uma ajuda já para me tirar de uma situação de angústia ou de uma tristeza mais aprofundada. Quando a gente fala do Janeiro Branco, de saúde mental, do que a gente está falando de forma geral? A gente está falando de cada um se preocupar com a sua saúde mental, de parar para pensar como é que está a minha saúde mental, o que eu faço para poder ter uma boa saúde mental, se eu tenho lazer, se eu tenho um bom convívio, se eu tenho um contexto familiar bacana, se eu tenho as coisas do meu desempenho ocupacional, meu trabalho, um namoro, pessoas ao meu redor, se eu tenho momentos de descontração e de risada, se eu tenho atividade que eu gosto, que faz passar o tempo sem ficar pensando nos problemas, né? Então a gente está falando, na verdade, de cuidar cada um da sua saúde mental, de parar um pouquinho da gente focar na correria e nos problemas e pensar o que eu posso fazer para eu ficar bem, né? Porque como o André citou, tristeza todo mundo tem, mas a gente tem que cuidar para que essa tristeza não seja algo que eu vou alimentar, né? Então, como não alimentar o negativo? Como cuidar do positivo? A gente, por exemplo, que é do CAPS, que é para tratar
aquele que já está doente, a gente não trabalha só com tratamento de doença, a gente trabalha com estímulos à saúde mental, a gente trabalha com lazer, a gente trabalha com dar prazer a eles, com proporcionar atividades diferentes, lúdicas, recreativas, convivência com a sociedade, porque faz parte da saúde mental, né? Então, na verdade, a gente está falando de prevenir problemas de saúde mental e de cuidar, né? Inicialmente cada um do seu, mas a gente, enquanto rede, começa a pensar o que a gente pode fazer para proporcionar para a população, né, esse cuidado. Então, a gente faz rodas de conversas nas unidades de saúde sobre saúde mental e sobre esse cuidado, sobre essa prevenção. Então, a gente está falando mais, na verdade, da prevenção do que da doença, né? De cada um ter esse alerta. Opa, como é que está minha saúde mental? O que eu posso fazer por mim, né? Dani, o que você faz que te faz sentir bem, além da arte, né? Que a gente já viu o teu trabalho aí. O que você pode colaborar com a gente nesse sentido? Eu não sei, eu acho que focar nessa parte de lazer. Então, assim, hoje é o meu trabalho, a parte da arte, mas às vezes, por ser trabalho, eu fico cansada, me esgota, então eu falo, tá, preciso de outras coisas. Eu vou ver referência, então eu vou muito ao museu, aí eu vou em parques, aí eu gosto de pintar muito céus, então vou lá ver um pôr do sol em algum lugar da cidade, coisas que me acalmam, que aí é o que tentam manter um pouco a minha sanidade. Exatamente. Bacana, né? Eu acho que isso fala bastante da prevenção, né? Daí tem o outro polo, que é quando já está instalado o transtorno e vai para o tratamento. Aí é uma outra história. Mas o enfoque maior, que é quando fala em termos de gastos da saúde, o gasto tem que ser... o dinheiro tem que ser usado para tratamento, mas tem que ser muito usado para prevenção também. Criar todas as condições para que você possa ter esses pequenos prazeres, vamos chamar assim, de uma qualidade de vida. Sim, exatamente, né? O trabalho em rede, né? Quanta coisa a comunidade pode oferecer para as pessoas, né? Você imagina um bairro, né? Ali dentro de um centro esportivo, né? Quer dizer, dá para ser feito bastante coisa ali, né? Então não dá para você colocar o dinheiro todo, assim dizendo, todo o investimento no tratamento. A prevenção é muito importante. Né? Se você for pensar só nisso, esquece, a coisa vai por água abaixo. A prevenção é tudo. E o esporte é muito bom também, né, para prevenção. Demais, Praticar esportes tem me ajudado bastante. Faz muito bem. Afinal de contas, é janeiro branco da saúde mental e não da doença mental, né? A gente fala bastante de doença o ano todo. Em janeiro a gente tem que falar o que a gente pode fazer para ficar bem. Helene, a gente tem o endereço, vou pedir para a produção colocar aí. Lá no CAPS 2, Novos Caminhos, o contato 3953-6210, 3956-3950, Rua Nenê Namura Habib, número 134, no Jardim São Paulo, ali perto onde é o tiro de guerra, perto da padaria Xpita, no caminho do boliche. Do postinho paulistano, Okay. para quem é daqui antigo. E para aproveitar, só para deixar também para todo mundo saber, esse é o endereço do CAPS 2, né, que atende os adultos, mas o CAPS Infanto Juvenil e o CAPS Álcool e Droga fica na mesma rua da Secretaria de Saúde, que é a Avenida Major Acácio Ferreira. Tá. Não tem dificuldade de achar eles também, ambos são portas abertas. Na dúvida, procurem para esclarecer. Isso aí. Quero agradecer muito a presença de vocês, muito obrigado. Muito bonito o seu trabalho, obrigado por trazer aqui para a gente. E a gente vai encerrando então mais um TV Câmara Entrevista. Muito obrigado, André, também. Né? A gente vai encerrar com as imagens do trabalho da Dani. A gente tem um vídeo aí também do seu trabalho. Eu vou pedir para a produção então, que aí depois dos créditos você fica com um pouquinho mais do trabalho dela. Muito obrigado pela sua presença aqui. Reveja toda a nossa programação em nosso canal no YouTube e até o nosso próximo encontro.
Watashi no ie wa dochi desu?